Lá se foram 6 meses, lá se foram as oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Já sabemos quais são as equipes que estarão nas quartas de final, já sabemos os confrontos. Nesta terça-feira, dia 1º de julho, tivemos os dois últimos jogos das oitavas. O Real Madrid eliminou a Juventus, vencendo por 1-0, e o Borussia Dortmund eliminou o Monterrey do México, vencendo por 2-1. É sobre isso que falaremos nesse vídeo. Eu sou o Caio, você está no canal CLFC, seja bem-vindo. Se for novo aqui no canal, por favor, se inscreva, deixe o like no vídeo e ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Deixe aí nos comentários os seus palpites para as quartas de final. O Real Madrid vai enfrentar justamente a equipe do Borussia nas quartas. Temos ali o confronto do Fluminense contra o Hilal, vai ser o jogo que vai abrir as quartas de final. No mesmo dia, o outro representante brasileiro que restou, o Palmeiras, enfrenta o Chelsea. Tudo isso na sexta-feira. E no sábado teremos PSG e Bayern de Munique, e também Real Madrid e Borussia Dortmund. Mas nesse vídeo vamos falar um pouco da atuação do Real Madrid contra a Juventus, da atuação da Juventus também, é claro, e do jogo entre Borussia Dortmund e Monterrey. O Real Madrid venceu por 1-0 com o Gonçalo Garcia. Gonçalo Garcia, jogador da base do Real Madrid. Para quem diz que o Real Madrid não revela ninguém, o Real Madrid revelou alguns jogadores. Marco Asensio, Nacho Fernandes é da base do Real Madrid, o zagueiro que ergueu a última taça da Champions pelo Real Madrid em 2024. O Real Madrid revela jogadores sim, talvez não na mesma proporção do Barcelona, por ter o costume de comprar jogadores prontos de outros times, né, que tenham se destacado lá. Sempre foi o time das estrelas, não tanto de formar estrelas e sim de contratá-las, né, como é o caso do Trent Alexander-Arnold, uma estrela que veio do Liverpool. O Real Madrid hoje tem o Carvajal, que eu acho até um lateral mais completo do que o Arnold. Talvez o Arnold realmente tenha mais talento com a bola no pé, mas o Carvajal é mais completo no sentido de defender e atacar. Ele faz os dois muito bem. O Arnold, no sentido de defender, ele deixa um pouco a desejar. Mas o Xabi Alonso gosta de jogar com 3 zagueiros, e talvez no esquema com alas, o Arnold renda até mais do que o Carvajal, que também pode render na posição de ala. No momento o Carvajal não está apto a jogar. Está lá no banco de reservas nas partidas, mas acabou de voltar de uma lesão muito grave. Então a tendência é que ele só entre em campo na próxima temporada mesmo. E o Arnold vem fazendo boas partidas jogando como ala, e deu essa assistência, belíssimo cruzamento para o Gonçalo Garcia marcar de cabeça. Esse gol foi marcado aos 9 minutos da segunda etapa. Um primeiro tempo bem complicado assim para a equipe do Real Madrid, para a Juventus também, que é um time que trocou de treinador também no final da temporada. Teve ali uma temporada onde conseguiu uma classificação para a Champions League, mas é um time fraco da Juventus, né? Melhor do que nos últimos 2, 3 anos. Mas se a gente pegar aquela Juventus que disputou o final de Champions com o Real Madrid, quartas de final, naquele jogo que o Cristiano faz gol de bicicleta, a Juventus com o próprio Cristiano no elenco. Depois disso a Juventus foi de ladeira abaixo, uma fase muito complicada da velha senhora. Vamos ver como é que vai sair nessa temporada com o Igor Tudor. Faz uma campanha que parecia ser promissora na Copa do Mundo de Clubes. Eles começaram muito bem, goleando o Al-Ain, depois vencendo por mais uma goleada, e aí quando foram enfrentar o City, parecia que ia ser um jogo muito disputado. Não houve disputa, o City passou por cima da Juventus, mas assim como a velha senhora, o City também já foi eliminado, caiu para a equipe do Al-Hilal na segunda-feira. Então o Real Madrid vence com o gol do Gonçalo Garcia, e o que está se falando muito aqui no Brasil é sobre o Endrick, né? O Endrick deve acabar perdendo ainda mais espaço no Real Madrid com a subida do Gonçalo Garcia para a equipe principal. Ele aproveitou muitas oportunidades que teve, aproveitando a lesão do próprio Endrick também, do problema de saúde que o Mbappé teve, deixou ele de fora de toda a fase de grupos, e também fez ele começar essa partida no banco. Ele entra no segundo tempo, mas a gente viu o Mbappé bem magro, ele perdeu muito peso aí com essa gastriterite. O Mbappé ainda está se recuperando e deve continuar no banco de reservas ainda na próxima partida, e o Gonçalo deve continuar como titular, já que o Endrick muito provavelmente só vai jogar na temporada seguinte. Ele está lá com o elenco, mas é o mesmo caso do Carvajal. Não foi uma lesão tão grave quanto a dele. O Carvajal ficou fora da temporada inteira. O Endrick se machucou, infelizmente, na reta final da temporada. Mas vamos ver. Muitos diziam que o Ancelotti era o problema. Eu acho que o Ancelotti teria o convocado para a seleção se ele estivesse disponível. Não convocou porque estava machucado. E tem essa possibilidade do Rodrigo sair. Se o Rodrigo sair, acho que o Endrick ganha mais espaço, talvez não jogando como centroavante. E acho que a tendência do Real Madrid é jogar com 2 atacantes, não com 3. Nessa partida, a princípio, pelo menos a escalação da FIFA colocava o Bellingham como ponta, mas não foi isso que aconteceu. Eram 3 meias, Bellingham, Valverde e Arda Güler, e os alas, Arnold
e Fran Garcia na esquerda. A dupla de ataque foi Vinícius Júnior e Gonzalo Garcia. A tendência é que seja Vinícius Júnior e Mbappé, que por sinal terminaram a temporada juntos, jogando como uma dupla muito bem. Renderam muito bem. O Rodrigo pode ser que saia, o Arsenal pode ser um destino, ou outra equipe da Premier League. São os rumores, já que o Xabi Alonso não vem utilizando ele e ele não está machucado. É a decisão do Xabi Alonso deixar o Rodrigo no banco de reservas. E nessa partida ele nem sequer foi chamado para entrar. Entraram no segundo tempo ali pelo Real Madrid o Mbappé, o Modric e o Dani Ceballos. E aí é curioso, o Modric não vai ficar no Real Madrid, ele já está acertado com o Milan. Decisão do Real Madrid não mantê-lo, né? Se o Real Madrid quisesse, o Modric ficaria. Mas assim, o Xabi Alonso não vai contar com o Modric no elenco na próxima temporada e tá usando ele em todos os jogos. Eu sei que é um ídolo, está se despedindo, mas o Rodrigo, que tem contrato com o Real Madrid, não está sendo utilizado. Então é uma coisa a se observar. Do lado da Juventus eles fizeram substituições também, mas não conseguiram chegar ao empate. Claro, o Courtois trabalhou, mas o goleiro da Juventus trabalhou ainda mais, poderia ter sido mais de 1-0 para o Real Madrid. Foi uma boa partida ali de Gregório, que poderia até ser eleito o melhor em campo. E foi, né? A maior nota do jogo foi dele. Bom, o Borussia Dortmund passou pelo Monterrey do México. Eu disse que poderia acontecer alguma zebra, não aconteceu, mas poderia ter acontecido. Eu não estava tão errado, infelizmente a zebra não aconteceu. Eu estava torcendo mesmo para o Monterrey, para ter mais uma equipe aí de fora da Europa, né, disputando essas quartas de final. Teremos duas equipes brasileiras, Fluminense e Palmeiras, e teremos também o Al Hilal da Arábia Saudita, mas não deu para a equipe mexicana. Embora eles tenham jogado bem melhor na segunda etapa, acabaram sofrendo 2 gols ali em questão de 10 minutos do primeiro tempo. Guirassy, com participação do ADM, assistência dele nos 2 gols, né? O Guirassy marca 2-0 para o Borussia aos 14 e aos 24 do primeiro tempo. E aí na segunda etapa o Monterrey consegue diminuir bem no começo com o Beltrame, consegue empatar o jogo com o Jesus Corona, mas o impedimento daqueles que só o semiautomático para pegar sem polêmica. O gol foi anulado e o goleiro Kobel, né? Kobel é aquele instrumento utilizado na bateria, o famoso chama-vaca também. Mas o goleiro suíço Kobel garantiu a classificação do Borussia Dortmund, que agora enfrenta o Real Madrid. Teremos aí a reedição da final da Champions de 2024, o último título do Real Madrid foi em cima do Borussia Dortmund. Mais um confronto aí do Bellingham contra o Dortmund, mas não terá o confronto contra o seu irmão mais novo, né? O Jude Bellingham, que foi contratado pelo Borussia nessa temporada, jogava no Sunderland, foi destaque lá na segunda divisão, faz um bom mundial até aqui pelo Borussia, mas ele tomou o segundo cartão amarelo, não vai poder jogar contra o Real Madrid nas quartas de final. Então quem queria ver esse confronto aí, o duelo dos irmãos, mais velho contra mais novo, não vai ser dessa vez, quem sabe na Champions League da próxima temporada. E só para registrar, o Monterrey terminou a partida com 14 finalizações, 7 na direção do gol, para vocês verem como ainda teve o gol anulado, né? O Monterrey jogou bem no segundo tempo e buscou esse empate, por muito pouco ele não veio. Seria mais uma equipe fora da Europa para se classificar, e teríamos 3 europeias e 3 equipes não europeias. Seriam 2 brasileiras nesse negócio, né? E no caso 4 equipes não europeias, já que o Al Hilal também se classificou eliminando o Manchester City. Então seriam 3 latinas, né? Considerando ali o México um país latino e o Brasil também. Então, repetindo os confrontos aí das quartas de final, sexta-feira começa com Fluminense e Al Hilal às 4 da tarde no horário de Brasília, 10 da noite, Palmeiras e Chelsea. O jogo do Fluminense contra o Al Hilal vai ser no Camping World Stadium, em Orlando, que levanta o alerta aí da possibilidade do jogo ser interrompido por risco de raios, tomara que não aconteça isso, né? Palmeiras e Chelsea será no estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia. PSG e Bayern de Munique no Mercedes-Benz Stadium, no sábado às 1 da tarde aí PSG e Bayern, o grande confronto dessas quartas de final, né? Poderia ser a final da última Champions, o PSG que ganhou a Champions na casa do Bayern, mas foi em cima da Inter de Milão, que eliminou o próprio Bayern, e foi eliminado pelo Fluminense nessas oitavas de final, enquanto o Bayern eliminou o Flamengo, e o PSG passou pelo Inter Miami do Messi. Real Madrid e Borussia Dortmund no sábado também às 5 horas no MetLife Stadium. Então é isso, deixa aí nos comentários os seus palpites, quem você acha que vai se classificar para a semifinal. Acredita no confronto brasileiro? Pode acontecer, se o Fluminense vencer o Al Hilal
e o Palmeiras vencer o Chelsea, teremos Palmeiras e Fluminense nas oitavas. Ou melhor, na semifinal. E do outro lado, podemos ter um Bayern de Munique e Real Madrid, que seria um confronto gigantesco de duas das maiores equipes da Europa. Ou um PSG e Real Madrid, um reencontro do Mbappé com o PSG. Ou até mesmo um Bayern e Borussia, um clássico, né? Já pensou? Um confronto brasileiro de um lado e um confronto alemão do outro? Ou pode ser também PSG e Borussia, que seria um confronto mais sem graça. E claro, do outro lado não podemos desconsiderar, né, a possibilidade de ter um Fluminense e Chelsea, aí seria o encontro do Thiago Silva com o Chelsea, o ex-time dele, ou claro, Al Hilal e Palmeiras, mas a gente vai ficar na torcida aí para ter um Palmeiras e Fluminense. Pelo menos eu fico. Você, eu não sei se você está secando, tem todo o direito de fazer isso, mas eu estou torcendo para um dos brasileiros chegar à final e essa chance se torna mais acessível, a chance se torna maior se tiver um confronto brasileiro na semi, né? Porque aí obviamente vai ter que ter um na final. Então é isso. Deixa aí nos comentários a sua opinião. Deixa o like no vídeo mais uma vez. Se não está inscrito, se inscreve, confere a inscrição aí e compartilha o vídeo também. Eu volto no sábado para comentar os jogos de Fluminense e Al Hilal, Palmeiras e Chelsea. Volto na sexta, na verdade, né? Esses jogos são na sexta, no sábado são os outros dois dos europeus. Beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo.